O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Como nós podemos identificar alguém que blasfemou contra o Espírito Santo? Será que você que me assiste blasfemou contra o Espírito Santo? Como eu sei se eu blasfemei contra o Espírito de Deus ou não? Fica conosco até o final, nós analisaremos isso à luz das Sagradas Escrituras. Seja muito bem-vindo, você está no canal Bíblia de Fato e nós iremos aqui traçar um caminho e, através da Bíblia Sagrada, trazer quais são as características da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas uma definição concisa de blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total, consciente e contínua da obra do Espírito Santo na vida desta pessoa. E significa que quem blasfemou contra o Espírito Santo tem ciência de quem é Deus, provou das bênçãos de Deus, da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, foi convencido do pecado e decidiu negar a Deus. Um dos textos mais importantes relacionados a isso está em Hebreus, capítulo de número 6, dos versículos 4 em diante. Eu escolhi aqui a Bíblia de Jerusalém porque eu achei esta tradução fantástica. Olha o que diz Hebreus 6, do 4 em diante. De fato, é impossível que, para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celestial, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante, decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque, da sua parte, crucificaram novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. Veja o que esse texto está dizendo. Simplesmente que aqueles que provaram a presença do Espírito Santo, entenderam o processo da salvação, viveram esta experiência de estar com Deus, entenderam o propósito de Deus em suas vidas, mas não caminharam com fruto digno daquele que se arrependeu, ou seja, não alimentaram a maneira de andar de um arrependido. E como nós podemos identificar isso? A partir dos versículos que vêm em sequência, porque ele usa agora de uma pequena parábola e diz: pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada. Veja que fala sobre produzir frutos. E está perto da maldição e acabará sendo queimada. Tanto João Batista como Paulo e Pedro e João explicam que agora nós que fomos iluminados, que andamos na luz, que não estamos em trevas, que temos uma nova vida, que fomos eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, nós não vivemos mais em conformidade, em adequação com os frutos deste mundo. Nós vivemos agora para Deus. Então, isso significa que alguém que rejeita a obra do Espírito Santo tem que ser alguém que conheceu o Espírito de Deus. Veja que os fariseus, quando vinham até Jesus, diziam: bem sei que és mestre, porque ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E pelas parábolas de Jesus Cristo, eles eram convencidos de que eles estavam rejeitando a obra de Deus e de que eles pecaram contra Deus. E que Jesus Cristo está fazendo milagres pelo dedo de Deus. É alguém realmente enviado por Deus. Então, os fariseus, eles não ficaram indesculpáveis. Eles sabiam que Deus estava usando Jesus. Veja que interessante. No texto para blasfêmia contra o Espírito Santo, que está em Marcos capítulo 3, o texto começa no versículo 20, dizendo que Jesus estava em sua casa e afluiu a grande multidão para ver Jesus e ouvir Jesus. De tal maneira que ninguém podia nem fazer nada mais, porque todos estavam ali querendo ouvir ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Os seus parentes ouviram isso e saíram para prender Jesus, porque diziam: está fora de si. E quando você pesquisa o contexto, esses parentes eram a mãe de Jesus e os 4 irmãos de Jesus e as suas irmãs. Foram prender Jesus, porque na mente deles eles diziam: está fora de si. Por quê? Porque Jesus pregava diferente dos fariseus
e demonstrava ter autoridade sobre os espíritos imundos. E para eles, que não mais acreditavam em que Jesus Cristo havia algo diferente nele, começavam a blasfemar. A própria família de Jesus começando a negar Jesus. E veja que o texto em sequência diz que os fariseus, que também estavam ali, diziam que Jesus expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebul. Então, primeira característica da blasfêmia contra o Espírito Santo é se opor à obra de Deus, estar contra Jesus Cristo. Segunda característica, acusar o Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse que fazia os milagres pelo dedo de Deus. Acusar o Espírito Santo de praticar o mal ou de divisão, ou seja, Deus está dividido. E Jesus Cristo passa a explicar, tanto em Marcos 3, como em Lucas 11 e Mateus capítulo 12, que se um reino se divide, ele não subsiste. Então Jesus Cristo está explicando, eu não estou fazendo obra de Satanás. Porque se o diabo expulsar os demônios que estão trabalhando para ele, logo o seu reino não subsiste. Então Jesus Cristo, depois de dizer isso, que um reino que se divide, ele não subsiste, ou seja, confirmando até a organização dos espíritos malignos em fazer o mal, ele simplesmente está dizendo que vocês estão blasfemando, porque está dizendo que essa obra é uma obra de divisão, que não vai conseguir perseverar, porque é obra de demônio que expulsa o demônio. Outra característica é que Jesus Cristo diz que qualquer sorte de blasfêmia será perdoado. Veja que o Antigo Testamento diz que o nome do Senhor é incessantemente blasfemado entre todas as nações. A todo momento as pessoas estão xingando a Deus, xingando a Jesus Cristo, xingando a igreja. E o próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 3, versículo 28, ele diz que toda sorte de blasfêmia será perdoada. Porém, ou qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão. E entre aspas está escrito, porque diziam, tem espírito imundo. Então o insulto ativo, a rejeição e a negação contra a obra do Espírito Santo para abençoar eles mesmos, porque o Espírito de Deus, através de Cristo, estava expulsando os demônios. Então eles estavam negando a obra benéfica para a vida deles. Isso significa que aqueles que negam a libertação, aqueles que negam a salvação e aqueles que negam o bem da parte de Deus para com as pessoas ou consigo mesmo, está blasfemando contra Deus. E quando equipara toda essa obra à própria obra de Satanás. A mesma coisa de nós considerarmos que todos os caminhos levam a Deus e que invocarmos qualquer suposta divindade nos levará à salvação e a ter paz. E isso é blasfemar contra Deus, porque se coloca na mente que Deus e qualquer outra coisa dá no mesmo. E essa rejeição consciente, contínua e total de Deus para aqueles que experimentaram o dom de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Trazendo agora mais algumas características, baseado agora em Mateus capítulo 12, veja o que Jesus diz quando os fariseus dizem que ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então Jesus deixa bem claro, alguns de vocês expulsam os demônios. Será pelo príncipe dos demônios também? Ou seja, o reino de vocês não vão subsistir. Então, quem está com Deus aqui? É por isso que ele diz para os fariseus, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo, não apenas se desviou e está no mundo e está em pecado, mas sim se volta contra o próprio Deus. É como se fosse destituído de estar com Cristo pela sua própria vontade e fosse fazer aliança com o próprio anticristo para se levantar contra o Senhor. E quando Jesus Cristo diz em Marcos 3 que qualquer sorte de blasfêmia será perdoado, aqui em Mateus capítulo 12 e versículo 32, ele completa esse pensamento dizendo, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Uma das principais coisas que nós precisamos entender aqui, que esse falar contra o Espírito Santo não significa apenas pronunciar uma palavra e logo você será réu do fogo eterno. Mas
é uma ação consciente e contínua, sem arrependimento. Então, o que é blasfêmia no Espírito Santo na prática? É você ser convencido pelo Espírito Santo que é um pecador, mas não querer ser convencido. E logo, o fruto desse convencimento, que é o arrependimento diante de Deus, a consciência de pecador, não existe. E se não existe arrependimento, não existe salvação. Porque a mensagem da salvação é: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Aquele que se arrependa, confessa e deixa, recebe de Deus o dom gratuito. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo vem bem do início da negação de toda a obra do Espírito Santo. Sendo isso consciente, sabendo que Deus deseja salvar, mas existe uma negação, uma apostasia consciente, contínua e total da obra de Deus. Veja como as Sagradas Escrituras é gloriosa para nos dar entendimento. Em Lucas capítulo 11 e o versículo 24, 25 e 26, o Senhor Jesus Cristo diz que quando o espírito imundo tem saído do homem, isso é no contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo, anda por lugares secos, busca repouso, e não achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. Ou seja, Jesus, que é o valente, que está acima dos espíritos imundos, expulsou o espírito imundo e agora ele encontra a casa vazia. Por quê? Porque blasfemou contra o Espírito Santo. E chegando acha varrida e adornada. Por quê? Porque o Espírito limpou. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então os espíritos imundos estão identificando: essa pessoa está varrida, está limpa, mas ela negou aquele que deveria estar morando aqui. Quem deveria estar morando aqui não está aqui. Então, se essa obra limpa foi a do Espírito de Deus, então vamos destruí-la. Então os espíritos vêm, ou seja, não é que ele está dizendo que vem mais 7, literalmente, mas ele está dizendo simplesmente que a destruição dessa pessoa, o fim desta pessoa, o destino desta pessoa é pior do que quando ela não tinha Deus na primeira instância, depois de ter conhecido ao Senhor. Isso significa que ai daquele que blasfema, que nega a obra de arrependimento, de convencimento, de libertação do Senhor, porque sofrerá o eterno fogo do juízo de Deus. Mas como saber se eu blasfemei contra o Espírito Santo ou não? Primeira coisa, quem blasfemou contra o Espírito Santo não se arrepende e não se entristece de maneira alguma por estar insultando a Deus, negando a Deus ou se levantando contra Deus. É diferente de apenas alguém se desviar da igreja e ir para o mundo, que já garante a perdição eterna. Mas blasfemar contra o Espírito Santo é algo muito mais profundo, porque não existe espaço para arrependimento. Isso, de fato, é quando nós pregamos para um desviado da presença de Deus, ele se volta para Deus. Ele se arrepende, ou então diz: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou num caminho errado, e muitas vezes não quer voltar para Deus, mas ele sente o peso e a tristeza por estar negando a Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo, de maneira alguma se entristece. Jesus Cristo pode descer literalmente na frente desta pessoa, que ela debochará da presença de Jesus e irá pelo seu caminho de perdição. Por isso nós queremos finalizar este vídeo dizendo: não se entristeça se alguém de sua família ou de sua casa ainda não entregou a sua vida completamente ao Senhor. Continue manifestando em Cristo o testemunho de um verdadeiro cristão, também pregando a poderosa palavra de Deus e deixando que esta pessoa veja os milagres de Deus em sua vida. O Espírito de Deus, que é aquele que convence, aquele que liberta, que salva, que faz morada, ele fará uma morada completa e um trabalhar completo e uma libertação completa na vida destas pessoas. É o Espírito de Deus que convence o homem, que o leva ao arrependimento, que o coloca na posição de salvo, que o santifica e que brevemente irá nos ressuscitar dos mortos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Compartilhe este vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal neste momento, e isso eu agradeço no nome de Jesus.